Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao episódio número 20, opa, chegamos lá, do programa Conversas Libertárias. Lembrando que o nosso programa é uma parceria do canal que se faz História, do Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História da UERJ, o LPPE, e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, o NEPAM. Esse é o nosso último episódio da segunda temporada. Sei que a temporada tem sido irregular, mas essa é a vida do doutorando. Então, após esse episódio, nós iniciaremos as gravações e a terceira temporada somente no segundo semestre. Nosso convidado de hoje é o professor e sociólogo Cássio Branca Leone, que é membro do NEPRAM, a quem eu agradeço muito, primeiro pela gentileza e paciência de ter esperado para gravar conosco, e segundo, por ter aceitado o nosso convite, apoiar o nosso projeto e participar do NEPAM. Para quem não sabe, o professor Cássio é lá do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para que a gente tenha uma ampla rede de pesquisadores do anarquismo aqui no Brasil, para trocas, diálogos, interações. Para quem pesquisa, é muito importante formar uma rede. Obrigada, Cássio. Queria que você iniciasse, né, contando um pouco da sua trajetória para a gente, para o nosso público. Bom, boa tarde para todo mundo, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que está sendo visualizado esse programa. Inicialmente, eu que agradeço a Ingrid e todo o pessoal aí do LPP, né, que orbita ao redor dessa atividade muito importante, que é o Conversas Libertárias. E, bom, meu nome é Cássio, estou professor de Sociologia aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Sou, na verdade, mineiro, nasci em Minas Gerais. Estou exilado aqui no interior do Rio Grande, já há 11 anos, radicado aqui. E sobre a minha formação, de forma bem direta, né? Academicamente, eu estudei Ciências Sociais, fiz um bacharelado em Antropologia à época, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e segui para pós-graduação no Rio de Janeiro, pela vizinhança ali entre a cidade de Juiz de Fora com o Rio, né? Onde eu ingressei no mestrado do antigo IUPERJ, o Instituto de Universidade de Pesquisa do Rio de Janeiro. Fiz mestrado em Sociologia e depois concluí um doutorado por aquela mesma instituição, que passou por um período de transição onde ela foi incorporada pela UERJ. Então, formalmente, eu sou doutor em Sociologia pela UERJ. O IESP hoje é vinculado à UERJ. E, bom, desde o início da minha graduação, já tinha um interesse muito grande pelo anarquismo, que está vinculado até à minha trajetória de militância no movimento estudantil secundarista lá em Caratinga, em Minas Gerais, onde eu nasci. E certamente tive muita dificuldade de pesquisar, e não pesquisei o anarquismo na graduação, pela dificuldade de acesso a fontes, interlocutores e professores, mas a minha então, monografia, ela tentou fazer um diálogo com as representações políticas da ideia de cidade entre pensadores socialistas, e nos quais eu consegui incluir, com muita dificuldade, mas consegui incluir o Proudhon, o Bakunin e o Bookchin, né? Já na pós-graduação, acabei me envolvendo muito intensamente com os estudos do campesinato, das populações indígenas, e o que culminou numa investigação que, para mim, foi muito importante, que até, de alguma forma, culmina com a minha auto-identificação política com o anarquismo, que é uma investigação sobre o processo a experiência de autonomia zapatista no México, em Chiapas. Depois até posso falar um pouco sobre isso, que é um tema que eu gosto muito, que foi tema da minha tese de doutorado, e até concluí uma publicação, realizei uma publicação dessa tese no ano de 2015, e, enfim, está à disposição, depois posso citar também. Então, basicamente, sobre a minha formação, para não ficar se estendendo muito, seria essa. Bacana, a gente vai falar um pouco do seu livro que você publicou. Queria
perguntar para você qual é o seu projeto atual de pesquisa? Quais os seus interesses que você vem pesquisando dentro desse espectro do anarquismo? Tá. Atualmente, eu estou desenvolvendo paralelamente três pesquisas, três investigações, até que, na verdade, se iniciaram em 2016, duas delas, né? E que até o momento elas estão sendo, enfim, objeto de reflexão compartilhada, né? Atenção compartilhada, até porque, como pesquisador, também sou professor, dou aula na graduação, no mestrado aqui em Ciências Humanas, então é uma certa dificuldade de dedicar-me integralmente a uma dessas pesquisas, né? Mas digamos que já de uns 5 anos para cá, e muito em consequência do que eu estive pesquisando a partir do contato com o zapatismo, eu consegui reunir, né, um conjunto de materiais e de energias para tentar tematizar o anarquismo tanto como objeto de reflexão, quanto como perspectiva, né, teórica, epistemológica, para entender a realidade social. Né? Então, a linha mestra, digamos assim, do que eu venho fazendo até o presente momento, desses 5 anos para cá, como eu havia dito, é uma tentativa de diálogo, né, ou de dar conta do pensamento anarquista, da tradição de pensamento e ação anarquista moderna a partir da lente da teoria política. Né? Então, há um certo silenciamento a respeito, há um intencionado silenciamento a respeito do anarquismo enquanto perspectiva política, enquanto projeto de sociedade no âmbito do pensamento político moderno. Né? É um silenciamento interessado tanto da perspectiva liberal quanto da perspectiva de esquerda marxista. Né? E o que eu venho tentando fazer é, de um lado, obviamente, buscar a realização de uma releitura de alguns autores clássicos do pensamento anarquista e, de alguma forma, localizá-los, né, dentro das coordenadas de reflexão da teoria política. Isso acabou resultando num livro, Anarquia e Ordem, que a gente pode falar ali na frente, né? Mas essa pesquisa, essa ambição, digamos, de investigação mais ampla, de longo prazo, que resultou nesse pequeno opúsculo, até redundante, pequeno opúsculo, mas enfim, é pequenininho mesmo, é humilde, modesto, né? Ela está eivada por algumas pesquisas sim, empíricas. Né? Então, o meu trabalho não é fundamentalmente teórico. E aí, duas delas, que eu citaria aqui rapidamente, tem a ver com a realidade política, com fenômenos políticos da América Latina, também é outro tema de grande interesse da minha parte, né? E por onde eu circulo também, graças a vinculações que eu tenho com grupos de investigação ligados ao Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, ao CLACS. Né? Então, há uma pesquisa ou seja, eu tenho material pronto, coletado, mas ainda não redigi algo que acho que merece ser publicado, né? Sobre o ativismo político anarquista em Cuba contemporânea, tá? Que está vinculado com a emergência, no ano de 2011, do Taller Libertário Alfredo López, que é um coletivo muito importante, situado em Havana, mas que tem conexões com outras partes da ilha, com, inclusive, companheiros e companheiras que são também investigadores sociais, historiadores, antropólogos, antropólogas, enfim. Né? E essa pesquisa, eu realizei um trabalho de campo em Havana em 2016, com entrevistas, um pouco para entender esse processo de uma suposta pluralização da sociedade civil cubana, no nome da sociedade civil cubana, e, enfim, tem aí um conjunto de compilados de materiais que estão, né, sendo, né, de forma mais sistemática analisados, organizados e tal, o que me levou a uma outra descoberta que para mim é tão interessante, tão importante quanto essa pesquisa, né? Também é empírica e as duas têm diálogo com essa preocupação teórica, que tem a ver com a política, com a imaginação política moderna e contemporânea, que é a participação dos anarquistas durante o contexto da Revolução Cubana. Ou seja, então, ao entrevistar anarquistas em Cuba, ao ter contato com
ativistas contemporâneos, né, jovens, 20, 30, 40 anos, na cidade de Havana e nas mediações, eu consegui também ter acesso, obviamente não a material, mas a informações muito valiosas que me levaram a percorrer outros espaços em Buenos Aires, em Amsterdã e tal. E, no momento, também tenho aí um certo contingente de informações e de dados vinculados, relacionados a jornais da imprensa anarquista dos anos 30 e 40, né, que tematizam o processo do conflito social e da iminente, naquela ocasião, revolução que teve a ilha como cenário. Né? Então, tem muita coisa interessante, muito rica, sobre as publicações desses anarquistas, lutadores sociais, homens e mulheres de Havana, nesses jornais, como Solidariedade Gastronômica, por exemplo, que era ligado ao sindicato dos trabalhadores de hotéis, restaurantes, essas coisas, e a respeito de vários temas que são sensíveis ainda a questões do nosso tempo, né? Mas, obviamente, questões vinculadas com a Revolução Cubana. Então, são duas pesquisas empíricas, digamos assim, que estão em curso, né? E essa grande preocupação teórica de localizar o anarquismo no campo da teoria política, da qual, inclusive, o Proudhon sou muito tributário do Proudhon, isso tem a ver também com uma outra jornada de investigação que eu realizei na França, também coletei material, etc. E é nessa tríade que eu tento, de alguma forma, me mover. Né? Ou seja, pensar os movimentos sociais na América Latina, a partir da ótica do anarquismo, em particular, né, movimentos sociais contemporâneos, como foi o caso de Cuba, que eu tematizo, mas também movimentos sociais que, historicamente, tiveram um papel relevante em processos que são temas indiscutíveis na reflexão sobre a política latino-americana, que é a Revolução Cubana, né? E o desdobramento disso para a gente tematizar o anarquismo como um problema, como um tópico da imaginação política moderna e contemporânea, né? Tão necessário, tão imprescindível para o labirinto que a gente se meteu atualmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação à chamada política institucional, à democracia representativa, e por aí vai. Então, acho que, não sei se por aí eu consegui sintetizar o que eu estou fazendo e como que eu estou fazendo. Não, claro, foi perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é a recepção, como você leva, eu já vou falar do seu livro, mas eu queria entender como você leva essas reflexões para dentro de sala de aula. Como é a recepção dos seus alunos de ciências sociais, a maioria deles, acredito eu, que vão enveredar para o lado da sociologia, né? Professores, mestres, doutores, futuros, talvez, pesquisadores. Como é que você faz essa articulação? Porque eu não sei, no plano geral dos cursos de graduação, esses autores não estão previstos, né? Ou eu estou enganada? Então, não sei, como é que é feita essa articulação? E como é a recepção desses alunos com a teoria política a partir do anarquismo? Pois Ingrid, isso é um ponto muito sensível para mim, porque na minha própria experiência de formação acadêmica, intelectual, como pesquisador, eu senti essa falta, essa lacuna, né, enquanto estudante, não só na graduação, mas também no mestrado e no doutorado. Isso era algo distante de qualquer disciplina elementar, não só da ciência política, da teoria política, mas também na sociologia. E o que eu tento fazer é um pouco, né, da minha pequena e modesta contribuição, né, corrigir essa rota, esse itinerário de formação dos nossos estudantes. Então, eu tive, inclusive, a oportunidade de participar e de coordenar o processo de reformulação curricular do nosso curso de Ciências Sociais aqui no UFS, e, nesse sentido, tentei trabalhar com os colegas da instituição para trazer a bibliografia e a literatura anarquista como um elemento também importante, indispensável para discutir a política contemporânea, como uma lente de interpretação sociológica, né, em alguns casos. Boa parte dos pioneiros e protagonistas da nova, né, da emergente sociologia do século XIX, né, eram teóricos anarquistas, também né, entre tantos outros. Né. Então, bom, pedagogicamente, né, o que nós estamos fazendo aqui na universidade e onde eu
onde eu entro nisso, né? Nós temos um currículo de ciências sociais que é um pouquinho mais generoso, pelo menos, com a bibliografia. Nós lidamos, né, incorporamos alguma bibliografia que, pelo menos, não silencia absolutamente o anarquismo, como é o caso da maior parte das instituições universitárias nesse país, né? Segundo, eu, pessoalmente, ministro disciplinas optativas, tanto na ciência social, quanto em outros cursos, até no mestrado, disciplinas optativas sobre o pensamento político libertário, né? Então, aí eu organizo um curso que tenta dar conta tanto da tradição clássica do anarquismo, quanto da tradição contemporânea, né, que resultou, em grande medida, seja, esse livro Anarquia e Ordem, ele é, de certa forma, uma resposta, uma tentativa de subsidiar esse tipo de reflexão, né, em sala de aula. Em grande medida, eu escrevi a partir da minha experiência como professor também, assim, ou seja, pensando nessas lacunas que me pareciam importantes de sanar, né, de resolver e atender aí um campo de reflexão e de crítica que está ausente nas ciências sociais. E, claro, como que os estudantes recepcionam isso, né? Acho que a maior parte dos estudantes acabam, obviamente, né, recepcionando através de uma sensação de estranhamento, porque, digamos, em linguagem comum, linguagem corrente, né, anarquismo é uma forma de ofender, de rechaçar determinadas ideias, de adjetivar negativamente processos históricos, né, fenômenos de luta, etc., a partir da perspectiva de quem opera, né, na dimensão dominante de uma determinada situação econômica, social, cultural, etc. Né? Então, em linguajar vulgar, né, anarquia é xingamento. Né? Então, trazer o anarquismo, trazer a anarquia, né, num outro patamar, enquanto parte de uma prática social, de uma reflexão política, teórica, cultural, que tem a ver com um movimento que apresentava-se e ainda se apresenta como uma alternativa emancipadora na nossa realidade capitalista estatal, de fato, produzir um tremendo estranhamento, né, para os estudantes. E aí, assim, eu tento utilizar, obviamente, autores clássicos, que eu acho indispensável ler os clássicos, não só no anarquismo, acho que em tudo. Os clássicos, eles são uma fonte, deixa eu ver, inesgotável de inspiração e de reinterpretação, de releitura de um determinado modo de pensar a sociedade, né, de viver nela, mas, ao mesmo tempo, aliado isso com autores e autoras contemporâneos, né, do nosso tempo. Eu tento fazer esse conjugado, essa conjugação. Mas é isso, é todo um exercício, mesmo trabalhando com autores contemporâneos, ou seja, existe chamaria uma gramática política, que está também incrustada na sociologia, na antropologia, que opera quase como uma espécie de cordão sanitário, né, em relação a determinados tipos de reflexão, a respeito das formas possíveis de viver, de habitar o mundo, de estar nesse mundo, de construir relação social. E é muito penoso, porque muitas vezes para nós que, de alguma forma, estamos inseridos no campo, e de certa forma naturalizamos, né, expressões, formas de reflexão que são típicas do universo libertário, é muito penoso dialogar com pessoas que não estão, né, digamos, familiarizadas, né, com esse vocabulário, com essa gramática, vamos dizer assim. Tá? E aí é um exercício de decodificação, de tornar compreensível determinados tipos de organização social, de relações, de cultura, de valores, de práticas, e, para dizer de um modo até mais incisivo, de imaginação, tá, política, porque aí é inevitável, né, a gente entrar num âmbito de que boa parte do que nós vivemos como realidade está ancorada, arvorada também no modo como nós construímos intersubjetivamente, culturalmente, imaginativamente a realidade. Né? Então, trazer o anarquismo é isso, produzir uma forma de estranhamento, fazer uma espécie de convite peraí, vamos, né, decodificar ou desconstruir determinadas formas de compreensão do real, de como é possível viver, estar em sociedade, estabelecer relações de poder
né, entre nós, e quais as possibilidades de ler, de entender, de vivenciar isso a partir de outro paradigma, de outros pressupostos. Né? Eu até acho que tenho sido um pouquinho feliz no meu pequeno, modesto, né, exercício, porque alguns estudantes, aqui na nossa universidade, por exemplo, inclusive se disponibilizaram pela curiosidade, pelo entusiasmo, a pesquisar. Então, nós temos aqui TCCs, temos dissertações de mestrado feitas, né, com tematizações ao redor da preocupação do anarquismo. Né? E mesmo quem não pesquisa propriamente o anarquismo, autores e autoras anarquistas, passam a incorporar, né, o expediente de reflexão libertário anarquista como um modo também valioso para entender determinadas formas de relações sociais, especialmente quando estão associadas a dinâmicas de opressão, dinâmicas de dominação. Né? Que eu acho que é o terreno privilegiado do anarquismo enquanto episteme. Né? Então, eu acho que seria isso. Eu queria te perguntar, eu fiquei pensando muito no que você falou, e eu li um pouco do seu livro, vai ficar aqui na descrição o livro do Cássio em PDF, que foi publicado pelo Instituto de Estudos Libertários, o IEL, para quem tiver interesse em conhecer, em ler a obra dele, que é uma obra muito importante. Eu fiquei pensando, refletindo sobretudo sobre o prefácio do seu livro e outras coisas que eu li, sobre como eu acho que existe, e acho que isso é inevitável e inegável, uma crise da democracia no século XXI, talvez a maior delas, que teve início lá em 2016, sobretudo com a ascensão dos governos de extrema-direita, principalmente nos Estados Unidos, considerado ainda uma potência em vários sentidos, não só econômico e militar, né, também um reflexo social, né, daquele espaço que é a América do Norte, e todo aquele imaginário do sonho americano. Então, com uma ascensão da extrema-direita nesse país, eu considero o Donald Trump de extrema-direita, uma ascensão da extrema-direita na Europa, sobretudo na Hungria, e 2 anos depois no Brasil. E, inevitavelmente, o Brasil vem enfrentando sucessivas crises sociais e políticas ao longo desses anos, que não começou em 2016, mas que teve seu pico, talvez, sei lá, não seu pico, acho que o pico seria em 2018, mas talvez um momento crucial e determinante em 2016 para chegar onde nós estamos hoje. A minha questão é a seguinte, a política está mudando, o modo de fazer política está mudando, o modo de se relacionar com a política está mudando, até pelo fato internet. Como o anarquismo, e buscando talvez não soluções, mas explicações nesses clássicos, como o anarquismo pode não ditar, mas pode agora tentar se inserir em toda essa discussão, nessa crise, e conseguir se sobressair a isso. Né? Eu não sei se eu estou sendo clara para você, mas eu estou tentando buscar no anarquismo uma explicação para a crise contemporânea. Não uma explicação de que o parlamento é de todo ruim, mas a gente tem uma democracia e a gente precisa saber lidar com ela, ainda que a gente parta do anarquismo para pautar as nossas ações na sociedade. Então, agora a gente está vendo vários novos fenômenos. Como o anarquismo lida com esses fenômenos? A extrema-direita, a internet é um grande fenômeno. Eu me lembro que no prefácio do seu livro é citado bem o caso do Steve Bannon e da Cambridge Analytica, e como isso tem influência, teve e tem influência no modo como a nossa sociedade está se relacionando. Então, qual explicação o anarquismo pode dar a isso, ou qual solução, ou solução nenhuma, ou problematização de todas essas questões? Como é que você vê isso, a partir dessa teoria política? Então, modestamente, a gente poderia elencar alguns elementos que nos dariam uma certa possibilidade de compreensão coletiva, dialógica com outros atores, e que não resultaria aqui numa conclusão definitiva. Então, né?
limpando aqui nosso terreno. Bom, primeiro sobre a questão da globalidade, né, da crise democrática, da crise da democracia liberal. Acho que eu não a vincularia com o trumpismo. Tá? Eu tenho uma leitura dessa crise da democracia liberal global como um processo que está lá no final do século XX já. Né? Digamos que nós tivemos, com o fim do regime do bloco soviético, né, um rearranjo global aí da relação entre os Estados nacionais, e uma resposta a esse rearranjo, que também tem a ver com a emergência, né, o florescimento de uma outra modalidade de acumulação capitalista, tendo capitalismo toyotista, né, da acumulação flexível, aí entraríamos todo no terreno da teoria econômica, que, de fato, comprometeu, né, o modo de produção de consenso, né, até então legitimado pelas democracias liberais. Então, eu tento ler isso lá atrás. Né, é um processo crescente. Aliás, tem relação até com essa virada, que alguns autores vão chamar de virada anarquista, né, que, aí pensando de forma cronológica, teria início com a insurreição zapatista no México, né, que inaugura um modo de fazer política. Inaugura, na verdade, é uma boa palavra, mas que aposta, no modo de fazer política, que muito vinculado, muito associado a uma visão de mundo anarquista, embora os zapatistas não sejam anarquistas, rigorosamente falando. Que é a ideia de que as relações políticas de uma sociedade, de uma comunidade, devem ser constituídas a partir de formas de regulação estabelecidas de baixo para cima. Tá? Isso que, de forma muito reducionista, eu chamaria aqui de autogoverno, tá? Que é o que os zapatistas chamam de autonomia. Né? Então, esse movimento zapatista, que surge em 94, publicamente, ele vai criticar fundamentalmente o que alguns vão chamar de globalização neoliberal. Mas isso tem a ver também com o modo de governança global dos Estados nacionais. Né? E aí é essa crise que eu me refiro. Toda uma geração de luta social e política vai atravessar a primeira década do século XXI, né, através do nome de movimento anti-globalização, mas que não se encerra nele, tem a ver com novas modalidades de fazer política, e aí a internet entra, né, a internet embrionária, né, daqueles grupos, os chats, enfim, né, depois vai se convertendo em SMS, até chegar no que nós temos hoje. Né. Então, essa debilitação do modo de governança do Estado Nacional com as transformações do capitalismo contemporâneo é que produz o impasse da democracia liberal. Né? E, de fato, nós tivemos uma oportunidade muito inusitada, ou seja, de emergência, de florescimento, de uma perspectiva libertária, de formas de organização libertárias que vai ocupar a paisagem política do século XXI. Tá? Ou seja, o que nós vivenciamos no Brasil em 2013, em grande medida, está localizado nessas transformações globais, no seio dessas transformações globais, da qual o zapatismo seria, digamos, o gatilho, né, mas que outros movimentos, Occupy Wall Street, Primavera Árabe, então você tem aí um conjunto muito heterogêneo, é bom dizer isso, né, mas que compartilha formas, o 2001 argentino, né, que compartilha formas de visão de mundo, de prática social, que estão amparadas, para falar num dos conceitos valiosos, por exemplo, na ideia de horizontalidade. Tá? Bom, essa era uma resposta a essa crise de governança dos Estados-nação, etc, etc, etc. Essa resposta, esse tipo de engajamento, esse tipo de mobilização, os movimentos sociais que se derivaram desse processo, tiveram, né, uma ascensão e um ponto de saturação. E durante esse ponto de saturação, ou seja, quando esses movimentos não conseguem, de algum modo, ou essa nova perspectiva, né, de vida, de mundo, que de alguma forma o anarquismo representa, mais o anarquismo naquilo que o Tomás Ibanha chama de anarquismo extramuros, né, ou seja, os valores e as práticas libertárias para além do anarquismo como nós o conhecemos. Né. Então isso, de certa forma, se dissemina e ocupa espaços importantes da nossa sociedade, nas nossas sociedades, né, contemporâneas. Né. Mas a dificuldade disso se converter, digamos,
numa possibilidade de ruptura, né, de reorganização social global, de algum modo cria espaço para que uma outra resposta mais institucionalizada, mais, inclusive, afinada com os interesses das classes dominantes, né, apareça em cena. É aí que, em grande medida, a extrema-direita aparece, na minha leitura. Né? A extrema-direita, o trumpismo, o Bolsonaro, o Orbán e todos os outros aí, e as suas, né, ramificações, né, elas fazem parte de uma resposta global, né, a essa crise de representatividade, de representação do Estado-nação contemporâneo, mas também uma resposta à ascensão, tá, disso que o Ivan chamou de anarquismo extramuro, ou seja, de formas de ativismo transnacionais, formas de ativismo que tem a ver com o que alguns vão chamar de novíssimos movimentos sociais, embora esse seja um nome amplamente questionável, né, que vão de fato ameaçar, vão gerar uma possibilidade de bifurcação histórica, ou pelo menos vão se apresentar como tal, né, mas que não produziram talvez um engajamento, não conseguiram reunir as forças necessárias para que essa transição, ou que esse caminho novo da bifurcação apresentada, que ele pudesse ser seguido, né, por várias sociedades que não são contemporâneas. E aí a extrema-direita se aproveita disso, inclusive ela vai se apropriar até da linguagem, né? Ou seja, qual é uma das leituras mais, enfim, não sei, mais convencionais, mais disseminadas, por exemplo, que o anarquismo faz do sistema político. Né? O sistema político, ele é oligárquico, ele está fundado em mecanismos de parasitismo social, de dominação, né? O que leva até muitos anarquistas defenderem a pauta da abstenção eleitoral, né? com razão, né? Embora ela faça mais sentido num contexto de engajamento que ofereça uma alternativa à abstenção, né? Mas todo essa verve, que alguns vão chamar de antipolítica, mas que não é antipolítica, é anti essa política, é anti essa institucionalidade, porque aí é um outro ponto interessante, ou seja, as práticas anárquicas, ou seja, a anarquia, pensada como um regime de auto-organização, ela também teria a sua institucionalidade, ou seja, as suas formas perenes, né, irregulares de reprodução, de desdobramento histórico, tá, temporal. A extrema-direita conseguiu se apropriar dessa insatisfação antissistêmica, que era e ainda é o horizonte desse século XXI, dessas 2 décadas do século XXI que nós estamos vivendo. Né? Então, é louco, né? Até a própria disseminação do anarcocapitalismo tem a ver com isso também. Né? Tem a ver com essa captura dos anseios, da indignação, né? Dessa revolta que está amplamente difundida nas nossas sociedades contra, entre aspas, o sistema, embora, claro, a direita vai nomear como sistema, a extrema-direita, os seus inimigos. Aí vai criar um estereótipo dos seus inimigos, que inclui até nós, anarquistas, tá? Como parte aí da esquerda política, entre aspas, do comunismo, dos vermelhos, etc, etc, etc. Né? Então, basicamente, eu acho que o anarquismo, sim, oferece elementos para a gente, a teoria anarquista, eu estou falando de forma vaga, né, mas é óbvio, cotejando, né, autores clássicos e contemporâneos. Pensamos contemporâneos, vamos lá, David Graeber, por exemplo, né, nós temos aí intelectuais anarquistas contemporâneos que estão falando sobre o nosso tempo. Né, obviamente, utilizando de recursos interpretativos que estão também nos clássicos, ressignificados, atualizados, adaptados, óbvio, né, mas a episteme anarquista, pensando, ou seja, uma forma de encarar, de entender o mundo, que se preocupa e que dê uma atenção privilegiada ao modo como se estabelecem relações e estruturas de dominação, né? A episteme anarquista é valiosíssima para entender o tempo contemporâneo, esse tempo da crise da democracia liberal representativa e da ascensão da extrema-direita. E também oferece uma resposta, pelo menos uma tentativa de resposta a isso, que eu leio como democratização radical que nós temos, democratização da política, da economia, da cultura, ou seja, democratização como sinônimo de socialização. Aliás, essa é uma resposta que é clássica num programa, né, anarquista do século XIX, e é atual.
E é visceralmente atual, porque sem socialização econômica, não tem socialização política, cultural, e vice-versa, né? Acho que as coisas estão interrelacionadas, não partimos também de uma hipótese de um determinismo, né? de uma esfera da vida sobre a outra. Há uma interconexão complexa entre essas várias esferas que se determinam mutuamente. Eu achei muito interessante a sua resposta, também a sua leitura, uma leitura que leva em conta essa epistemologia anarquista que você disse. Interessante você tocar nesse assunto, porque o Carlo Romani, ele deu uma entrevista para a gente em que ele fala nisso, como a gente precisa consolidar, mesmo que seja dentro de aspectos institucionais, essa epistemologia. Né, para dizer, ela existe um acúmulo de conhecimento a partir dessa visão, e se vocês quiserem ter acesso à entrevista do Carlos, ela também vai ficar disponível aqui em cima. E é interessante como ele também tenta dar uma explicação para essa crise da democracia com aspectos parecidos com o seu, com essa sociabilização de vários elementos, práticas, costumes. Eu acho que a gente está conseguindo, talvez quem pesquisa o anarquismo, sobretudo aqueles que pesquisam o anarquismo agora, voltado para o mundo contemporâneo, consiga não formar uma unanimidade, porque isso não existe, mas consiga formar uma linguagem comum, que nos possibilite apresentar para a sociedade, né, outras alternativas, através de inúmeras iniciativas que não estão apenas dentro das universidades, por exemplo, né, mas que estejam em coletivos, em ONGs, enfim, e até mesmo um grupo conversando com um vizinho. Então, eu acho que esse é o nosso interesse. É o interesse também do canal, acho que se abrir para contar como pesquisadores se aproximam ou se distanciam, não sei, mas se orbitam em volta do anarquismo, acho que esse é o objetivo do canal. Tentar levar para as pessoas que existe um acúmulo de conhecimento sobre aquele, não só sobre um determinado tema, mas a partir de determinadas visões de mundo. Né? Porque é muito fácil, o meu tema de pesquisa é esse, mas ele é só um tema ou você também consegue, na análise desse tema, incorporar determinados pressupostos que vêm lá do século XIX, porque as pessoas acham que o século XIX já morreu esse pessoal branco aí, ninguém tem interessado mais, tá? Mas não é bem assim, é importante. Eu queria te perguntar, a partir disso, eu já percebi que essa não é só uma escolha, como a da maioria das pessoas que passam por aqui, não é só uma escolha de tema, é uma escolha política também. Queria perguntar para você o que significa anarquia para você, como é que você interage no dia a dia, na sua vida, com os ideais do anarquismo. Pois bem, não há como não ser uma escolha política. E eu diria, mesmo que a escolha não fosse essa, né, não deixaria de ser uma escolha política. Porque estamos atravessados, né, por visões de mundo, por questões éticas e morais que se associam com as escolhas que nós fazemos sobre o que pesquisamos, o que estudamos e como estudamos. Né? Mas, particularmente, no caso do anarquismo, eu acho que eu devo muito à minha vinculação com o movimento estudantil secundarista, numa cidade do interior de Minas. Ali éramos jovens de 14, 15 anos, né, construindo um grêmio, sociedade alternativa, em homenagem ao saudoso Raul Seixas, e esses estudantes que, de forma autodidata, nós chegamos no anarquismo ali. Né? Que coisa interessante, por que não se fala disso? Ficou uma incomodação. Né? E, claro, como boa parte do movimento estudantil, né, que se inclina para temas de emancipação, que são, de certa forma, o terreno da esquerda política, né, a gente acabou, né, mergulhando no marxismo. Isso é quase inevitável. Por ausência de opções de alternativas que nos dessem, peraí, né, o campo da luta social emancipatória é muito mais amplo que o marxismo. Né? Então, mas é interessante, porque a minha passagem pelo marxismo sempre foi muito conturbada, muito problemática,
por esse silenciamento do anarquismo, né? Uma coisa muito importante que eu guardo e que eu levo comigo desde esse momento da militância secundarista, né, que depois foi para a militância universitária e outros espaços, e hoje se encontra na minha militância como membro do sindicato, da coordenação sindical da minha universidade, é o problema ético e moral, né, da participação e da deliberação, né, política, né, o coletivo, ou seja, essa importância de considerar como fundamental que as pessoas que estão vinculadas a determinados espaços tenham direito de participar de decisões que influam em mudanças daquele espaço onde elas estão situadas. Tá? Então, alguns podem falar, isso é uma ideia de democracia radical, democracia direta. É isso mesmo, né? Talvez seja isso mesmo. Para mim, isso é um valor muito caro. Né? Me molesta muito e isso tem a ver para mim, né, como um valor fundamental do anarquismo, me molesta muito que o modo como nós vivemos a nossa vida esteja vinculado a decisões tomadas por pessoas que são alheios ao modo de vida que nós vivemos, que nós levamos, né, as decisões externas ao nosso espaço, e qualquer espaço, não só da política no sentido, né, institucional, né, qualquer espaço, a possibilidade de que as decisões que as pessoas tomam, elas têm que estar vinculadas com o local onde elas estão inseridas. Né? Bom, então, esse imperativo democrático, que eu acho que é muito importante, que é, na minha leitura, derivado do meu entendimento do anarquismo, me faz pensar e viver, de alguma forma experimentar e respirar o anarquismo, não só como uma filosofia abstrata, como algo, né, alheio e distante, que está lá no século XIX, né, mas como algo muito, muito atual, algo que tem a ver com um certo modo de desenvolvimento da sociedade moderna, e pensando na modernidade no sentido mais amplo possível, que nos afeta, ou seja, o passado também está aqui conosco. Né? Os mortos dos séculos anteriores estão aqui e constituem, né, a matéria-prima simbólica, né, do mundo com o qual nós nos relacionamos, através de valores, de ideias, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, o anarquismo, para mim, é tanto uma visão de mundo, né, uma perspectiva, né, ético-moral que diz respeito ao modo como nós entendemos e enxergamos esse mundo, né, quanto um modo de vida. Uma escolha também a nível individual, né, de como eu quero viver a minha vida, ou seja, de como eu quero construir relações com o outro, né, outroa, enfim, né, respeitando as suas singularidades e construindo, como diria o Kropotkin, né, a partir do apoio mútuo, relações, né, sólidas, perenes, de solidariedade. Então, para mim é isso. O anarquismo não é teoria morta, o anarquismo não é teoria alienígena. O anarquismo, vou dizer uma coisa que talvez possa até incomodar algumas. O anarquismo não é europeu, né, no sentido de que, né, olha que interessante isso. Boa parte das elaborações daqueles, né, precursores do pensamento político anarquista do século XIX o fizeram a partir de um contexto de transnacionalização da classe trabalhadora. Então, o Kropotkin escreveu em francês, em inglês, em russo, o Proudhon escreveu em francês, tá? Mas o que eles pensavam, o que eles escreveram, o que eles teorizaram, está relacionado com um mundo que já não era fundamentalmente europeu, que o mundo, inclusive, para ser europeu como era, dependia de relações de subordinação e dominação de outros mundos, de destruição de outros mundos e de inspiração nas formas de resistência daqueles mundos que foram destruídos. Né? Tem muita coisa interessante de ser recuperada da história, e você é historiadora, sobre o processo de contato entre a Europa, né, durante o processo da navegação marítima, e a chamada América. Né? Ou seja, a nossa concepção moderna de utopia está muito associada com experiências e expressões de resistência ou modos de vida que foram encontrados no continente americano, entre populações indígenas. Aliás, há uma correlação, que não é o caso de falar sobre isso aqui agora,
muito legal, muito rica, entre o modo de vida de algumas populações indígenas e aquilo que nós chamamos de anarquismo. Né? Mas, enfim, isso é tópico para outra prosa, em outro momento. Né? Mas é isso, o anarquismo não é teoria morta, não é abstração filosófica. Ou seja, há uma filosofia anarquista, certamente. É possível fazer abstrações a partir do anarquismo, sim. Mas o anarquismo é uma perspectiva dinâmica, é uma tradição de pensamento de luta visceralmente dinâmica, que é global, é internacional, é um patrimônio da humanidade no sentido mais amplo do termo. Nesse sentido, conjuga uma episteme, uma visão de mundo, uma ética, uma moral com uma forma de vida, um modo de vida. É isso. Maravilha, Cássio. Bom, nossa entrevista está chegando ao fim. A gente fica muito feliz, Bruno e eu, por você ter aceitado o nosso convite. Acho que você tem a agregar muito ao nosso programa, ao nosso grupo de pesquisa e até a nossa trajetória como pesquisadores, no sentido de aprofundar nossas reflexões teóricas dentro do campo do anarquismo e outros também que forem abordados no grupo ou fora dele. Bom, a gente queria te agradecer pela entrevista, pela simpatia e pela gentileza de participar do nosso programa. Como eu costumo dizer, a ideia, tem alguém fazendo aniversário aleatoriamente na vizinhança. A ideia é justamente ter um programa que ocupe o espaço que está sendo dominado por esse pessoal da extrema-direita e que possa chegar a pessoas que não são acadêmicas, que não são adeptas do anarquismo, e que elas possam conhecer um pouco do que é o anarquismo e suas múltiplas facetas, da questão do século XIX, dos clássicos, até o anarquismo contemporâneo, novas iniciativas do século XXI. Esse é o nosso objetivo, e nós conseguimos isso porque nós temos um leque de pesquisadores com pesquisas muito diferentes e que nos possibilitam reflexões e indagações diferentes. Então, a gente queria te agradecer pela participação, queria perguntar se você quer fazer algum comentário final, alguma coisa assim. Não, eu estou satisfeito aqui, né, e muito contente com a oportunidade de estar dialogando com vocês, de estar convivendo também com vocês no âmbito do NEPAM. Para mim é uma experiência nova, ou seja, estar num espaço de pesquisadores e pesquisadoras do anarquismo, é uma coisa sui generis, rara, né? E fico feliz de estar nesse momento, nesse espaço com vocês. E agradeço pela generosidade de estar aqui trocando essa ideia, fazendo essa entrevista. Espero que possa ser útil para os propósitos que o canal se coloca. E cumprimento o Bruno, que chegou aí, que eu não notei. Então, Bruno, um prazer também estar contigo aí. E estamos à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Maravilha, Cássia. Obrigada. Obrigada, pessoal, por nos ter assistido até aqui a entrevista. Lembrando que as nossas entrevistas vão ao ar às quintas-feiras, às 19 horas, no canal do Aqui Se Faz História e do LPP UERJ. Vejo vocês na próxima temporada, né? E saudações libertárias a todos.